Olá, meu nome é Marcos Silva, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e fui convidado pelo canal Filo, obrigado pelo convite, para contribuir um pouco com esse projeto de divulgação da filosofia e ajudar algumas questões básicas, introdutórias de filosofia. Eu também sou professor de yoga, praticante há mais de 5 anos e tenho um projeto social na UFPA. Depois o Tiago Andrade, que quem me convidou, pode falar um pouco desse projeto, colocar lá um link. Todos estão convidados também para esse projeto gratuito e social. Hoje a gente vai falar sobre linguagem, que é um tema muito importante na tradição da filosofia, especialmente da filosofia contemporânea. E eu vou introduzir o tema da linguagem a partir de 3 problemas, okay? E tentar dar uma feição geral de 3 problemas ou enigmas ou puzzles da filosofia ligados à linguagem e tentar dar uma resposta para isso, okay? Uma resposta tradicional na história da filosofia. Se eu falar algo do tipo, existe um elefante rosa no telhado da casa do professor Marcos Silva, provavelmente vocês nunca ouviram essa sentença antes na vida de vocês. Okay? A sentença: existe um elefante rosa no telhado da casa do professor Marcos Silva. Vocês nunca leram, nunca viram isso escrito e talvez, muito provavelmente, nunca ouviram essa frase antes, mas vocês entendem o sentido dessa sentença. E vocês entendem o sentido dessa sentença, provavelmente uma sentença falsa, apesar dela ser falsa, vocês entendem, e apesar de vocês nunca terem ouvido antes dela, vocês entendem o sentido sem que eu tenha que explicar o sentido para vocês. A pergunta é como? Como é que vocês entendem o sentido de uma sentença que vocês nunca ouviram antes sem que eu tenha que explicar o sentido para vocês? Esse problema a gente pode chamar, esse enigma pode ser chamado de o problema da novidade linguística. Okay? Isso está ligado com vários outros problemas. Um segundo problema é, vocês já pararam para pensar quantas palavras existem na língua portuguesa, na língua de vocês, na língua nativa de vocês, que vocês são competentes falantes dela? Espero. Né? Muitas. Okay? Algumas dezenas, algumas centenas, alguns milhares de palavras em português, talvez umas centenas de milhares de palavras. Claro que pode variar um pouco do critério que você está usando. Se for português de Portugal, ou português brasileiro, ou se você usar em algum momento histórico, talvez antigamente tinham menos palavras e agora tenha mais palavras na língua portuguesa, esse número varia. Mas faz sentido perguntar quantas palavras há e provavelmente esse número é finito. Okay? São muitas, mas é um número finito de palavras. Eu poderia fazer a pergunta, por exemplo, a pergunta faz sentido, eu perguntar para vocês quantas palavras existem na língua inglesa, ou quantas palavras existem na língua alemã, e poder comparar um léxico, ou seja, essa quantidade de palavras, o conjunto de palavras com outro. Né? Eu posso perguntar, por exemplo, se na língua inglesa existem mais palavras do que na língua portuguesa, ou se a língua alemã tem mais palavras do que a língua inglesa. Esse tipo de pergunta faz sentido. Agora, a pergunta quantas sentenças existem na língua portuguesa, ela é diferente. Assim, né? Eu perguntei antes quantas palavras existem, agora são quantas sentenças existem. Algumas dezenas, algumas centenas, algumas milhares, algumas centenas de milhares de sentenças na língua portuguesa. A melhor resposta seria infinitas, ok? Ou potencialmente infinitas. Você pode gerar infinitas sentenças com a língua portuguesa. Aí a pergunta filosófica que fica, que também desemboca na linguística, é como é que de um estoque finito, de um conjunto finito de palavras, eu consigo gerar um estoque infinito de sentenças. Como é que eu saio do finito, você tem milhares, mas não é infinito, de palavras, para um conjunto infinito de sentenças, ou potencialmente infinito de sentenças? Esse seria um problema que a gente poderia chamar de plasticidade da língua, ou da linguagem.
A gente saiu de um problema da novidade linguística, lá tentar entender a sentença do elefante rosa no telhado da casa do professor Marcos, e desembocou no problema a respeito da quantidade de sentenças e como sair de um estoque finito, de um conjunto finito de palavras e chegar num estoque infinito de sentenças. Um outro puzzle que está, ou enigma, ou problema que está diretamente ligado a isso, se vocês prestarem atenção, quando vocês não sabem o significado de uma palavra, vocês vão ao dicionário, ok? Pode ser online, pode ser impresso mesmo. E vamos pegar um impresso, um dicionário impresso, né? Um livro, dicionário impresso. É interessante que o dicionário ele não traduz sentenças, ele traduz palavras de uma língua, né? Você não sabe uma palavra da língua inglesa, ou da língua francesa, ou do alemão, você vai no dicionário de alemão e procura o significado de uma palavra, não de uma sentença. Por quê? Isso também está ligado aos outros dois problemas que eu apresentei, tanto da novidade linguística quanto da plasticidade linguística. A ideia aqui é que um dicionário que traduzisse sentenças, ele seria um dicionário inviável, ele seria um dicionário, uma falência editorial, assim, porque teria que ser um dicionário, um livro infinito, porque línguas têm sentenças infinitas, ou potencialmente infinitas, né? Então, parece muito mais inteligente, o apropriado, o adequado, ter uma estratégia de traduzir palavras e não sentenças. Bem, mas com palavras eu não tenho sentenças ainda, eu não tenho a linguagem feita. E esse tipo de problema se liga aos outros dois que eu apresentei. Qual é a resposta filosófica, ou uma resposta filosófica plausível, mas muito influente nesse horizonte, é a composicionalidade, ou o princípio da composicionalidade, ou a tese filosófica do composicionalismo, ligado à linguagem. O que diz isso? É que toda e qualquer estrutura complexa, e as sentenças de uma língua natural são complexas, elas têm que poder serem analisadas ou decompostas em termos das partes constituintes. E quais são as partes constituintes? São as palavras. Ou seja, o sentido das sentenças complexas, elas devem ser pensadas de maneira exaustiva, ou seja, completa, sem faltar ou sobrar nada, em termos das palavras ou das partes que as constituem. Esse é o princípio da composicionalidade, ou a tese do composicionalismo em relação à linguagem. Como que esse princípio nos ajuda a entender os três problemas que a gente apresentou? Ora, sobre a novidade linguística é fácil entender isso, porque como é que eu entendo uma sentença que eu nunca ouvi antes, sem que o sentido dela tenha que ser explicado para mim? Pelo composicionalismo, basta que eu entenda as partes constituintes dela. Se eu sei o significado das partes constituintes da sentença, eu consigo determinar o sentido da sentença. Eu sei, por exemplo, o que é elefante, o que é rosa, o que é casa, o que é teto, e professor Marcos Silva. Então eu posso compor o sentido dessa sentença a um elefante rosa no teto da casa do professor Marcos Silva, apesar da sentença ser falsa, e apesar de eu nunca ter ouvido ela antes, eu consigo entender o sentido dela. Eu sei o que é elefante, rosa, teto, casa, e eu sei o significado também da expressão linguística professor Marcos Silva. Entendeu? A gente compõe o sentido do complexo a partir das partes constituintes. Problema da plasticidade da linguagem. Como é que de um estoque finito de palavras eu consigo gerar um estoque infinito de sentenças numa língua natural? Composicionalidade também é uma ótima resposta filosófica para isso. Eu tenho um estoque finito, se eu conheço o significado de palavras desse estoque finito, e eu sei como gerar sentenças a partir delas, ou seja, as regras de articulação dessas palavras, que permitem as articulações dessas palavras, eu consigo gerar toda e qualquer sentença a partir dessas palavras. Então, de um estoque finito, sabendo as regras de composição e significado dessas palavras, eu consigo gerar todas as sentenças. E o nosso terceiro puzzle, o enigma, o problema filosófico do dicionário, dicionários não vão traduzir sentenças, porque isso é inviável, a gente não tem recurso para isso, porque são basicamente infinitas sentenças. Ele tem que traduzir
palavras, porque se eu souber o significado das palavras e se elas forem, digamos, exaustivas, eu consigo determinar o sentido das sentenças que são compostas dessas palavras. Okay? Composicionalmente, se eu entendo, para entender o sentido de compostos linguísticos, ou seja, de sentenças, eu tenho que entender o significado das palavras que ocorrem nessas sentenças. Okay? Entendendo o significado dessas palavras, exaustivamente eu consigo gerar o sentido das sentenças. E esse é o princípio da composicionalidade, resolvendo 3 problemas, digamos, filosóficos em relação à linguagem. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido útil para vocês nessa caminhada e contem comigo para futuros projetos e discussões filosóficas. Sejam bem-vindos à filosofia. Valeu, tchau, tchau, obrigado.